Bem, meus irmãos, boa noite, graças e paz a todos. Vamos ficar em pé, vamos cantar um louvor ao nosso Senhor e dar início a esse culto de louvor e adoração a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Boa noite, irmão, graças e paz. A quem eu não falei ainda. Que Deus abençoe. Poder sentar, amada igreja. Poder sentar. E pegue sua Bíblia aí. Essa Bíblia abre lá em... eu ia ler uma passagem lá em Isaías, mas só que me chamou muita atenção na escola bíblica a questão da nossa aula, né? Uma aula muito, muito boa, não só porque foi a pastora, mas né, o conteúdo foi muito bom, assim como as aulas do pastor Edivaldo também. Mas lá em Romanos 13... Abra lá a sua Bíblia, lá em Romanos 13. Não. 13:8.
Romanos 13, versículo 8. Diz assim: o amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Glória a Deus, né? Que palavra maravilhosa, né? A gente pode estar devendo aí um bocado de coisa, mas não pode estar devendo o amor ao próximo. A palavra fala aqui, né, que nós temos que amar o próximo. Amém, amada? Amada igreja. E eu quero nessa noite saber se tem algum irmão que tem aí uma bênção para contar. Se existe esse irmão que queira contar uma bênção, pode vir aqui à frente para contar a sua bênção. Graça e paz, irmãos. Essa bênção é uma bênção que vai beneficiar toda a igreja, né? Eu tenho um cliente que ele ganhou uma causa e ele chegou comigo e falou: irmã, ele me chama irmã, né? Mas ele não é crente não. Irmã, doutora, eu sei que a senhora é uma pessoa de Deus, eu gosto muito da senhora, eu sei que a senhora também é uma administradora. Eu quero montar um negócio, eu quero que a senhora seja a administradora desse negócio. Mas, tipo assim, a senhora vai mandar em tudo. Tudo que a senhora disser para mim fazer, eu vou fazer. Eu digo: Jesus amado. E eu fiquei um tempo não querendo trabalhar, né, para ele, porque já tenho tanto trabalho, né? Mas até que ele convenceu, né? Me convenceu, a oferta era boa, né? Eu digo: vou pegar. E assim, a gente estava fechando essa semana a contabilidade, o caixa, e vendo tudo que foi planejado, que tinha dado certo, que não tinha dado certo, né? E chegou na parte do orçamento financeiro, que eu fui fazer para ele seguir direitinho e tal. E eu me surpreendi quando ele falou assim: a senhora colocou tudo que a senhora colocaria no orçamento financeiro de Deus? Eu digo: orçamento financeiro de Deus? Quando a senhora faz o seu orçamento financeiro, a senhora faz igual esse daí? Eu disse: não, claro que não, né? Eu coloco logo dízimo acima de tudo, que é o mandamento. Aí ele falou assim: então pronto, coloque o dízimo. Eu digo: o senhor vai dar o seu dízimo? Ele disse: eu vou dar meu dízimo lá para a sua igreja. Então eu louvei ao Senhor, porque, irmãos, ele falou assim: a senhora pensa que eu não sei o segredo do seu sucesso? Né? Aí eu aproveitei para evangelizar e dizer que não é somente o dízimo o segredo do meu sucesso, mas, glória a Deus, Senhor, muito obrigada, eu sou uma mulher de sucesso. Eu estou muito feliz com essa palavra, irmão, que ele lançou sobre mim, que ele me vê assim, né? E o que eu estou mais feliz ainda, irmãos, foi que ele pediu para me explicar direitinho o que era o dízimo e como que era dado. E eu expliquei exatamente tudo, e ele disse assim: pois eu vou dar o dízimo de tudo, do bruto, conforme o mandamento do Senhor. Então, irmãos, eu estou feliz. E eu queria compartilhar esse testemunho com os irmãos, porque é muito bom quando nós somos conhecidos, não pela nossa profissão, mas pelo que nós somos no Senhor. Nós somos servos. E em cada momento da nossa vida, a gente tem que, de alguma forma, pedir a direção do Senhor para que Ele nos conduza a evangelizar e alcançar aqueles que não têm Cristo. Eu peço oração por esse senhor, depois vou colocar o nome dele no privado. Ele precisa de libertação, né? Mas eu creio que nesse trabalho, a principal função dessa minha pessoa é pregar o evangelho. Amém? Amém, glória a Deus, que testemunho, né, irmãos? Maravilhoso. Tem mais alguém que queira contar a sua bênção? Não? Então pode vir. Graças a paz, igreja, mais uma vez, boa noite. Semana passada eu não pude estar aqui na igreja, domingo. Eu ia contar domingo, né? Da semana passada, mas vou deixar para contar hoje. Um livramento, meus irmãos, que aconteceu ali perto de casa. Eu estava voltando de carro, semana retrasada, e ali, para quem conhece ali, né? Aquela entrada que vai para o Açaí, garagem do Açaí,
eu estava ali próximo, só que eu não ia entrar para ir para o açaí, né? Eu ia continuar direto na Avenida das Flores. E desses entregadores de pizza, né, de iFood, meus irmãos, eu sinceramente não sei de onde ele apareceu, que ele dobrou bem em cima, quando estava indo direto, eu estava acho que 60 por hora, e ele dobrou bem em cima. Eu ainda encostei nele, ele fez assim, né, que ia cair, mas graças a Deus ele não caiu. Então eu fiquei assim um pouco nervoso, né? E eu quero muito agradecer a Deus, né, porque graças a Deus aquele homem não caiu, né? Porque poderia ter acontecido pior se porventura ele caísse da moto, né? E eu quero muito agradecer a Deus por esse livramento, né? Na vida desse homem, né? Que eu não conheço, não sei quem é, e pela situação não ter acontecido uma fatalidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Todo cuidado quem dirige, todo cuidado com o motoqueiro é pouco, né? Eles aparecem assim do nada. Então quem dirige sabe muito bem disso. Já tive situações com motoqueiro, mas enfim, graças a Deus também não aconteceu nada, né? Então eu estou ansioso para contar uma bênção, gente, que eu ia esperar para mais tarde, mas vou contar uma parte, né? Eu estou trocando de categoria, né? De B para D. E eu espero, né, como muitas pessoas, né, que me conhecem, inclusive o meu irmão, o Alan, ele tinha me aconselhado, né, de hoje trocar de categoria para Biportas, mas eu estava bem confortável onde eu estava até então, né? Mas eu não estou mais confortável, né? Então, vou trocar de categoria, já estou no processo, né? E eu creio que vou voltar aqui e vou dizer que, ó, concluí a benção. Amém? Essa é a minha benção. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Agora eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Tem mais ninguém para contar a benção, né? Eu vou orar pela palavra e vou orar pelas bênçãos, tá bom? Orar pela palavra ali e depois a gente vai louvar. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor Deus. Nessa noite, meu Deus, os irmãos tiveram a oportunidade de contar aqui livramentos, Pai Santo, bênção, meu Deus, porque a nossa bênção, além de espiritual, o Senhor também nos dá a bênção de algo assim que nós anseiamos no coração, Pai. Meu Deus, o material sabemos que é coisa supérflua, mas apesar de nós estarmos aqui nessa terra, Senhor Deus Pai, precisamos ainda, Pai. Então, muito obrigado, Senhor Deus, pela palavra que foi lida aqui, Pai Santo, obrigada, porque o Senhor nos ensina, meu Deus, a amar o próximo, Pai. O Senhor mostra, Pai Santo, muitas das vezes, na prática, Senhor Deus, como devemos fazer. Então, muito obrigado, porque o Senhor, meu Deus, tem nos dirigido, Pai Santo, tem nos mostrado, meu Deus, a meio a essa pandemia, Pai Santo, que aconteceu, e teve muitas situações, a prática, no qual a igreja, meu Deus, executou, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, no nome santo de Jesus, amém. Agora a gente vai louvar o Senhor, amada igreja. Amém. Aleluia. Aleluia, vamos celebrar o nome do Senhor.
desse louvor, que cantaremos, que louvaremos para a glória de Deus enquanto eu viver. Amém? Com palmas. Faça um coro de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou cada instante pra tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer mais. O Salvador não vou mostrar, és o Deus que satisfaz. Darei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Darei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Instante pra tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer mais. Salvador, vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Darei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Sou vivo pra te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Declara, igreja, diga ao Senhor que você vive. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Sou teu. Sou teu. Sou teu, aleluia. Você é dele, você pertence ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, que tal a gente fazer aqui... Alguém tem algo especial, alguma coisa para adorar o Senhor aqui à frente? Não? Então a gente vai fazer assim, a gente vai adorar o Senhor. Não, fique em pé mesmo. A gente vai adorar o Senhor agora com os dízimos e oferta. Amém? Então, vamos lá, vamos louvar o Senhor. Senhor, minha vida oferecer.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor Deus, queremos agora, Senhor Deus Pai, pedir ao Senhor, Pai Santo, que o Senhor possa vir abençoar cada um que aqui veio ofertar e trazer seu dízimo, Pai. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor Deus Pai, os seus bens, Senhor Deus Pai. Multiplicar, meu Deus, os seus mantimentos, Pai Santo. Abrir porta para aquelas pessoas que não têm emprego ainda, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus Pai, nessa noite, meu Deus, também a sua vida espiritual possa vir estar diante do Senhor, meu Deus, farta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. É que eu oro e te agradeço nessa noite. Amém. Amém, meus amados. Podeis assentar.
Glória a Deus, nós vamos ver o pastor agora aqui à frente. Deus seja louvado. Maravilhoso és tu, Senhor. Já pode adiantar aqui para o senhor, pastor. Obrigado, Marivaldo. Só um pouquinho, irmãos. Tem um ritual, né, pastora? Existe todo um protocolo, né? Deixa eu só colocar minha máscara aqui no papel, guardanapo de papel aqui que às vezes a gente descuida e põe dinheiro no bolso quando tem, aí compromete a higienização. Amém, irmãos, que bom que estamos outra vez na casa do Senhor e pelos irmãos que chegaram hoje à noite. Nós temos alguns irmãos que estão lá para o Novo Reino, né? Aniversário da igreja do Novo Reino. Pastora Lucilene, 5 anos, é? Quem sabe? 5 anos, né? Eu vou fazer 4 anos aqui, então mais um ano que o pastor Antônio, quando saiu daqui, eu acho que é 5 anos mais ou menos, né? Acho que é o 5º ano da igreja do Novo Reino. Na sexta-feira, eu falei ontem para os irmãos que eu preguei aqui na igreja do aniversário, aqui da igreja do Vale do Sinai, eles estão completando 9 anos lá. Então aqui a igreja é meia contemporânea, né, da igreja do Vale, então mais ou menos estão na mesma época, né, de nascimento. E aí é claro que o Novo Reino vai ser um pouquinho mais nova, porque já é filha desta igreja, né? Que bom que esta igreja já tem filhos, né? Está produzindo filhos, gerando filhos. Irmãos, deixa-me ser um pouquinho para os irmãos que não estavam ontem aqui na igreja. Ontem nós tivemos uma reunião com boa parte da liderança da igreja. Eu creio que tínhamos aqui uns 70%, 80% dos nossos irmãos, junta administrativos, pastores, diáconos, dos departamentos, mocidade, sociedade feminina, de homens. Tínhamos aqui da escola dominical, então nós tínhamos uma boa representação da igreja. Qual era o propósito desta reunião? Né? Nós reunimos a liderança para falar sobre o momento que estamos vivendo, sobre esse tempo, né, de luta. Alguns já estão dizendo pós-pandemia. Nós ainda estamos vivendo no período da pandemia, não acabou. Então eu vi um dia desse um pastor dizendo, não, nós estamos no pós-pandemia. Eu disse, acho que não, acho que nós estamos ainda nela. Acredito que depois que chegar a tal das vacinas e tal, aí controlando tudo isso, a gente pode usar esse termo. Mas a ideia, irmãos, é que nós estamos sentindo falta de muitos dos irmãos, não estão congregando, são muitas as razões, os motivos, e aqui nós não estamos apontando, né, razão, motivo. Por exemplo, hoje era para ter mais gente na igreja, mas como era o aniversário lá, alguns irmãos foram para lá, e aí o espaço ficou... estava até pensando, quando nós tivemos a reunião, a ideia que todos devessem estar hoje, né? Lá uma parte foi para lá. Então, enfim, é o que estamos vivendo. Mas aí nós entendemos, irmãos, que a luta não é só uma luta de reunir, de ter atividade, de fazer o trabalho lá no Lago Azul, lá no Fé em Deus, ou aqui na igreja. Não é só isso. A gente tem visto que é uma luta espiritual, é uma batalha espiritual que se está
estamos travando, né? São muitas as situações. Os 5 meses que as pessoas ficaram em casa por conta do foco, ou melhor, da pandemia, no momento mais forte, mais intenso, algumas pessoas realmente se abateram, esfriaram, problemas de saúde na família, ou a própria pessoa adoeceu. Então, as questões são muitas. Meus irmãos, os que estão lá atrás, Gabriel e companhia, está desviando a atenção, meus queridos. Então, e aí, nesse tempo, tem sido um tempo de batalha, de luta. Então, nós entendemos que parte desse processo, obrigado, Alain, parte desse processo de batalhar junto com os irmãos, até estamos usando o texto lá de Êxodo capítulo 17, com o versículo 11, eu até postei no grupo da igreja, né, esse texto. Os irmãos podem ler, podem examinar um pouco lá do texto, mas é aquele texto quando Moisés envia Josué e o exército de Israel a pelejar contra os amalequitas. Moisés pediu passagem, pediu autorização para cruzar o território dos amalequitas e eles não permitiram. Muito pelo contrário, eles vieram, né, para combater Israel. E aí, a estratégia que Moisés utilizou para essa peleja, para essa batalha, era uma batalha física, porque as pessoas foram para o campo de batalha, foram lá pelejar mesmo, com lança, com espada, ou seja, todos os soldados, aqueles que faziam parte do exército de Israel. E aí, Moisés, que era, se diz que era cunhado de Moisés, e Arão, que era o irmão de Moisés. Então, os 3 subiram o monte. E de lá eles podiam ver os exércitos lutando, pelejando de onde eles estavam. E a palavra diz que Moisés pegou o cajado, né? E Moisés levantava os braços com as mãos. E quando isto acontecia, o texto fala das mãos, né? Eu estou usando aqui o cajado de Moisés. A palavra diz que Josué prevalecia contra, mais o exército de Israel contra os amalequitas. Mas tanto tempo de braços para cima, os braços de Moisés cansavam. E aí ele arriava os braços por conta do tempo que permanecia. E aí o texto diz que os amalequitas prevaleciam quando isso acontecia. Muito bem. Então, estava de um lado, Arão do outro. Eles colocaram uma pedra e eles seguraram os braços de Moisés até o final do dia, até que Josué pôde prevalecer com o exército diante dos amalequitas. Meus irmãos, este acontecimento, essa história, não foi uma questão fácil para os 3 lá na montanha. Eles não corriam o risco de morte, tudo bem, não corriam o risco de morte. Mas permanecer com os braços para cima, permaneça aí 10 minutos com seu braço levantado para ver as dores que você sente nos seus braços. Então não é fácil. Mas isso dependia da vitória do povo de Israel. E aí eles tiveram que fazer um grande sacrifício a fim de que pudesse vencer. Então o que nós estamos, nosso entendimento aqui ontem na reunião, é que nós precisamos ir para esta batalha também, levantar os braços em favor da igreja, em favor daqueles que estão batalhando, que estão no campo de batalha. Nós não podemos imaginar, nós não sabemos os ataques que muitos dos irmãos têm sofrido, com o problema da enfermidade que está e outras situações de nós podermos, de alguma maneira, estarmos juntos, né? Poderíamos usar aqui o exemplo, né? Eu vou ficar de braço suspenso, o pastor Moisés vai ficar do lado e a pastora Lucilene do outro. Já vai ser uma ajuda enorme, né, pastora? Conseguir segurar os meus braços para cima, né? Mas, irmãos, entendemos que não é o suficiente. Precisamos dos diáconos, precisamos dos líderes do departamento, da diretoria, precisamos de toda a liderança da igreja
para fazermos isso. Então, esta semana que estamos iniciando será uma semana de oração e vamos ter um período de jejum. Viu, irmão Socorro? Agora eu estava lembrando que a irmã Socorro pediu para fazermos a reunião na casa dela. Minha irmã, essa semana não vai ser possível, por causa desse propósito que nós estamos iniciando a partir da manhã. Até porque na quinta-feira eu estou indo para o Acará, melhor, lá para o Lago Azul, com o pastor Moisés e outras pessoas, para nós orarmos lá com os irmãos. Então, eu estou indo para lá, mas na outra quinta-feira nós vamos fazer na sua casa, tá bom? Que a irmã Socorro disponibilizou a casa dela para nós fazermos a reunião lá na casa dela. Mas na outra semana vamos fazer em nome de Jesus. Então, irmãos, será assim a batalha. A gente vai estar dando mais orientação. Então, terça-feira vai ser aqui na igreja, a reunião de oração. Nós vamos estar aqui às 19h30. E no sábado estaremos aqui na igreja. Então, na segunda, na quarta e na sexta será nas nossas casas, 8h da noite, às 20h em ponto, nós estaremos orando com esse propósito. E na quinta-feira vamos estar indo lá para o Lago Azul. Eu coloquei no grupo hoje, eu espero que eu tenha conseguido explicar e que os irmãos tenham compreendido aquilo que nós, ontem em reunião, acordamos aqui. Tá certo, irmãos? Muito bem, depois nós vamos informar mais os senhores. Queridos, abram suas Bíblias. Em Romanos capítulo 13, eu estava quieto ali, até ouvindo desde a escola dominical, a pastora utilizou, né, o versículo 8, e eu quase levanto ali dizendo para o Marivaldo, não lê só o versículo 8 não, Marivaldo. Eu ia dizer assim, Marivaldo, lê o 9 e o 10 também. É porque o versículo 8 era só o versículo texto que a pastora usou na lição. Aí eu esperei que tu lesse o 9 e o 10. Quase que eu digo ali, depois eu fiquei quieto. Mas o nosso texto vai ser do 11 em diante, tá? Dona Rai, seja bem-vinda, viu, Dona Rai, a casa do Senhor. Dona Rai, a nossa irmã em Cristo, a vizinha aqui da igreja. Ela é a mais próxima da igreja hoje, é a Dona Rai. Então, Deus abençoe. Irmão Socorro está conosco. Irmãos, vamos orar pelo Tiago, continuar orando pelo Tiago. Estava falando há pouco com a Rose. Teve um acidente no dedo, costuraram o dedo do Tiago e bateram o raio-x, mas não viram que havia uma fratura e o dedo do Tiago está torto. Agora ele está um pouco melhor, né, Rose? Mas está sarando torto, porque tem uma fratura no dedo do Tiago, tem que fazer uma cirurgia, né? E eu sei que cirurgia de dedo é dolorida. Eu tive que recompor esse dedo aqui 2 vezes, fazendo uma cirurgia corretiva por causa dos tendões. E no final, a primeira vez o médico fez a cirurgia, ligou os tendões, aí ele, depois de, eu acho que 1 semana, 8 dias, não lembro, ele foi fazer o movimento e pá, rompeu de novo o tendão. Chegou a sentir arder dentro. E ainda estava, tinha terminado de tirar os pontos. Aí ele disse para mim, pastor, eu fiz a cirurgia ali no hospital da base aérea, e o irmão que conseguiu era sargento da base aérea, ele era daqui da igreja Cidade Nova, irmão Boni. E aí o médico que fez a cirurgia, acho que era um capitão, e o Boni disse que era pastor. Ele disse para mim, pastor, vamos fazer outra cirurgia amanhã. Eu disse, doutor, não faça isso. Ele disse, vamos ter que fazer. E meus irmãos, fazer um bloqueio aqui para não dar uma anestesia geral, o anestesista mete aqui, nem falar para o Tiago isso, aqui ó. Você escangota, fica esticado na maca e mete uma agulha assim gigante. E o médico, o anestesista dizia, quando você estiver sentindo um choque na ponta do dedo, você me diga. E ele ficava, aliás era uma mulher, ficava mexendo e sentia umas pontadas aqui na ponta. Eu disse, tá, e ela injetava. E aí ela passava depois na axila aqui, metia agulha aqui. Terrível. Quando rompeu a segunda cirurgia, eu já sabia o processo. Aí eu meteu, não conseguia e foi tufando aqui, foi inchando essa parte aqui no meu pescoço.
E aí ela disse assim, vamos fazer geral. E aí fizeram uma anestesia geral. E cortaram em cima do que já estava e fizeram de novo. Quando ele foi fazer o exercício, rompeu de novo. Ele disse, vamos ter que fazer a terceira. Eu digo, doutor, parou aqui. E eu fiquei com o dedo torto, né? Eu perdi essa falange aqui do dedo, ficou torto exatamente por causa disso. Diz o pessoal que joga dominó, é bom que o dedo ficou na posição de segurar a pedra do dominó, né? Se eu jogasse dominó, iria facilitar. Todos encontraram, irmãos, Romanos capítulo 13. Mas dá para viver com o dedo torto, irmão, sem problema. Né? O pastor Raimundo consegue viver sem a perna, né? Irmão, falar nisso, vamos orar pelo pastor Raimundo Messias. Alguns irmãos não o conhecem, ele é o nosso primeiro pastor wesleyano aqui do Brasil. E o pastor Raimundo, ele descobriram uns nódulos na próstata, ele fez uma biópsia para ver se é maligno ou não. E aí essa semana foi um pouco ruim para ele. Então, lembra do pastor Raimundo Messias nas suas orações, tá? Ele é um pastor querido nosso, de muitos anos. Parece dizer que ele é pioneiro da igreja wesleyana, né? Se irmãos terem uma ideia, o pastor Raimundo, ele formou em 73 como pastor, está todos esses anos no ministério, já está jubilado. Fiquem em pé um minutinho aí, vamos ler o texto da palavra, só para os irmãos se movimentar, hoje está um pouco frio, e vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 11, diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Essa parte do texto ontem eu utilizei, né? Que conhecesses o tempo. E já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Deus abençoe, meus irmãos, a sua palavra nas nossas vidas. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, irmãos sabem que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo, né? A carta aos Romanos, ela é considerada uma carta que tem o maior teor teológico de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ela não é uma carta, ela é uma carta mesmo de teologia, tem muitos ensinos teológicos mesmo aqui. E os escritos do apóstolo Paulo, aqui aos Romanos, pode ser entendido até como não sendo algo muito fácil de compreender e de interpretar. Até o apóstolo Pedro, ele escreve em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 14 a 16, o apóstolo Pedro, ele cita Paulo falando exatamente de como a carta aos Romanos, ela é uma carta que tem um conteúdo muito educativo, muito instrutivo para a igreja do Senhor. Ele está escrevendo para a igreja, não está escrevendo para as pessoas lá fora. A igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo em Roma, e que essa igreja vivia ali, né, estava em Roma, então tinha muitas atrações ou muitas formas que poderia levar essa igreja a desviar-se dos ensinamentos apostólicos, aquilo que a palavra realmente, através dos apóstolos, né, o Senhor eles receberam de Jesus e consequentemente eles estavam ensinando a igreja. Esse capítulo 13 aqui, a primeira parte do capítulo 13, começa falando sobre as autoridades, falando que nós devemos nos submeter às autoridades, devemos considerar, né, que as autoridades foram constituídas por Deus. Até abrindo aqui um parênteses, nós estamos muito perto, né, das eleições agora, dia 15 de novembro, quando vai ser eleito o prefeito dessa cidade e os vereadores.
é uma grande discussão hoje no país, né, sobre essa questão, porque mais e mais, lamentavelmente, a política as pessoas realmente não acreditam de tudo que a gente tem visto pelo Congresso, e escândalos e mais escândalos e mais escândalos. Mas a Constituição diz que precisa de ter um prefeito às cidades, precisa de ter os vereadores. O que poderia fazer, é o meu ponto de vista, embora que eu sei que isso não vai acontecer, e que aconteceu recentemente na Itália, o que foi que eles fizeram? Eles reduziram o número de deputados. Né? Se fosse uma proposta dessa para diminuir o número de senadores, o número de deputados, o número de vereadores, iria trazer uma economia para a nação, porque, pelo contrário, eles querem colocar mais pessoas lá, né? Mas é outra discussão, é outra coisa que não vem ao caso aqui. Aí, meus irmãos, quando chega no versículo 8 ao versículo 10, Paulo está falando sobre a questão que na escola dominical até nós vimos sobre isso, né? Fala do dever, de nós não devermos nada a ninguém, a não ser o amor. Eu não devo ter uma dívida com nenhum dos irmãos e vice-versa. Então, eu não vou pedir nada emprestado, nenhum centavo emprestado dos irmãos. Aí os irmãos estão dizendo, nem nós do Senhor, né? Então, mas é que eu não devo dever nada a ninguém, o que a palavra diz. E se eu emprestar, ou se você prestar um serviço para mim e não acertarmos o preço, eu tenho que te pagar. A Bíblia diz, não deva nada a ninguém. Seja fiel, honre a sua palavra, o seu compromisso. Emprestou, pague. É cristianismo isso. Pague. E se é seu irmão, ainda mais. Esse negócio de cobrador está na sua porta batendo, ou ligando, ou se escondendo, você é um servo de Deus. Então a palavra diz, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. O versículo que eu senti vontade que o Marivaldo lesse, versículo 10 diz, o amor não pratica o mal contra o seu próximo, ou contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, ensino da palavra de Deus, exortação da palavra de Deus, de maneira que nós possamos seguir esta palavra, seguir este ensinamento do Senhor. Mas o texto que nós queremos meditar um pouco mais é o texto do versículo 11 em diante. Porque nesse texto aqui, olha o que diz o versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Meus irmãos, nesta primeira parte do versículo aqui, o apóstolo Paulo nos manda compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Nos exorta a compreender o tempo que nós estamos vivendo. Você é uma pessoa que consegue ler ou fazer uma leitura correta, às vezes do ambiente, da situação, o meio, aquela situação que você está se vivendo, ou você é daquelas pessoas que é atenciosa, consegue perceber, consegue captar aquilo que você está vivendo, ou você é um pouco desligado ou desligada, que você não atenta muito, ou você vai levando a vida do jeito que a vida dá, mas não é atento, não é o que a gente chama atenado, ligado. Eu vou usar uma expressão aqui, parabolicado, se é que eu posso usar isso. Você sabe que é uma parabólica, né? A parabólica tem o propósito de captar o sinal e te dar a imagem que você quer. Então, de você poder estar ligado a essas coisas, parabolicando os acontecimentos, as situações em que se está vivendo. Porque no mesmo versículo, diz o seguinte, já é hora de vos despertardes do tempo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, a esta igreja, olha, fica ligado,
do que se está vivendo esse momento. Meus irmãos, o momento que estamos vivendo é um momento se você é uma pessoa que gosta de ler, eu sei que tem aqueles que não gostam de texto muito longo, né, Alain? Muito longo não gosta. E principalmente se for um livro que só tem letra, não tem figura, aí que não gosta mesmo de ler. Mas se você é dessas pessoas assim, que gosta de ler, dá uma pesquisada, dá uma verificada sobre outros tempos, outras épocas, em que o mundo fala de pandemias, fala de pestes, né? A peste burbônica, a peste negra, que fala desses acontecimentos no mundo, de como o mundo foi atingido. Os irmãos sabem que as notícias estão toda semana ou todo dia informando, já morreram mais de 1 milhão de pessoas no mundo. O Brasil, mais de 150 mil pessoas, está caminhando agora para 155 mil pessoas. Os Estados Unidos, irmão, mais de 200 mil pessoas. Aí a gente pode pensar o seguinte: olha, a África, se morrer 200 mil pessoas, a gente acha até normal, porque é um país de terceiro mundo, onde não tem questão sanitária, onde a pobreza é muito grande, onde as pessoas não têm os equipamentos, né, de respirador. Mas como respirador, se as pessoas às vezes não têm uma dipirona, não têm uma S, não têm o medicamento mais básico? Mas os Estados Unidos, o primeiro país do mundo, ou melhor, o país mais rico do mundo, né, o primeiro país do mundo, o país mais rico do mundo, com a potência que é os Estados Unidos, como é que morreram 200 mil pessoas? Com a economia que eles têm, com a tecnologia que eles têm, com os cientistas que eles têm, com os laboratórios que eles têm, como é que conseguiram? Meus irmãos, que tempo é este? As mães dinais da vida não poderiam prever que esse ano de 2020 iriam acontecer as coisas que estão acontecendo. É um ano atípico. A situação é difícil, mas vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto. Mudou a vida de todo mundo. Nossa vida não é a mesma e não vai ser mais a mesma. Pode ter certeza disso. Hoje eu assisti um pouquinho, estava assistindo um pouquinho do jogo, aí disseram assim: olha, quando houve a questão da AIDS, que antes um jogador lá se machucou e sangrou, teve que sair de campo. Aí quem estava fez um comentário: não, na época da AIDS, quando veio a coisa da AIDS, aí mudou ou seja, o protocolo, a forma de proceder. Qualquer sangramento que um jogador tenha, ele tem que sair para ser atendido, não pode mais jogar sangrando, porque pode contaminar os outros jogadores. Isso foi uma mudança radical no esporte. Agora, com essa pandemia, né, todo o protocolo, da ontem eu voltei a fazer um comentário. Quando eu passo aqui nesse campo aqui, eu vejo o pessoal jogando bola aí, eu digo assim: rapaz, o corona não chega aqui nesse pessoal, né? O time do Flamengo, que tem todo aquele aparato médico de cuidado e tal, quase o time todo ficou contaminado. Aqui ninguém é doença do corona, o corona passa longe daqui, só pode, né? Mas não é, a gente vê os clubes aí com o maior cuidado do mundo, então, irmãos, mudou o mundo. Tem umas coisas que estão acontecendo que aí nós temos que tentar ler o momento, o tempo que estamos vivendo. Então, quando a gente vê hoje as pessoas, muito estão se dirigindo, se conduzindo da seguinte maneira: para alguns lugares não pode ir porque as crianças, as pessoas podem se contaminar. A igreja é um ambiente que parece chegar na igreja, as pessoas vão ser contaminadas. Ou vai para a escola, não, vai se contaminar na escola. Mas as pessoas andam por aí, se você for na Zona Leste, aqui para da Zona Norte, não tem restrição de nada. Vá nos centros comerciais, vá aqui nesse shopping, aqui Sumaúma, ou Via Norte, qualquer que seja o shopping, está entupido de gente. Lá as pessoas não contraem corona. Nos ônibus, bem lembrado, as pessoas não contraem a doença no ônibus.
Mas se eu contrai na igreja, contrai às vezes na escola. Na escola, né, já não sei quantos professores morreram, sei quantos estão de licença, né, a gente vê os números, essas coisas todas. Mas é interessante, hoje eu recebi vi uma mensagem de um pastor que eu conhecia, ele faleceu, fazia parte da OMEAN, Clodoaldo alguma coisa o nome deles, ele faleceu, e provavelmente faleceu do Covid. Então, meus irmãos, qual é esse tempo que nós estamos vivendo? Com relação à igreja, muitas pessoas por conta disso não vêm à igreja, porque lá eu vou me contaminar na igreja. Olha, não era nem para nós termos comida aquela, né? Nós aglomeramos ali diante do bolo ali, das coisas que lá estavam. Não pode, porque senão vamos contrair a doença. Mas deixa eu prosseguir aqui. Porque o texto, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, diz a palavra do Senhor. É hora de vos despertar do sono. Paulo está dizendo, olha, quando ele diz é hora de despertar do sono, o que isso ele está querendo dizer? Que você está dormindo. Existe uma sonolência, pessoas estão adormecendo, ou já estão adormecidas. É isso que o apóstolo está falando aqui. Ele está dizendo, olha, esse sono que algumas pessoas foram acometidas, que algumas pessoas estão adormecidas, ele pode estar querendo dizer algumas coisas da seguinte maneira. Por exemplo, o mundanismo dentro da igreja, o mundanismo que entra na igreja, que está dentro da igreja. Nós temos aprendido que a igreja é para estar no mundo, mas não deixar que o mundo entre dentro da igreja. Mas a gente, o menor tempo que nós passamos é dentro desse ambiente, desse local. Nosso maior tempo é em casa, é no trabalho, nas atividades. É uma questão, irmãos, de consciência. Mas Paulo quer dizer ainda mais. Ele está dizendo, olha, este sono é aquela negligência espiritual, que muitas pessoas estão adormecendo, já estão dormindo. Você sabe como é que é uma sonolência quando vai nos pegar? O sono é um negócio traiçoeiro, né? Você está ali, daqui a pouco o seu olho vai diminuindo, né, Franciele? Parece que vai ficando jitinho o olho da gente. Daqui a pouco a gente começa, né, a dar umas piscadas. Daqui a pouco começa, né, a gente despegar uns peixes, né, Batalha? E é tão traiçoeiro que a gente... Tem pessoas que caem, né? Um dia desse eu vi um vídeo que o rapaz estava sentado numa cadeira, tinha outra na frente, e ele caiu com o rosto na cadeira da frente. Então, mas Paulo está falando aqui de uma sonolência espiritual. Como é que é isto? Como é que é esse cochilo espiritual? Quando eu vou adormecendo, eu vou me desligando do mundo. Não é isso? Eu vou me desligando. Eu perco interesse pelas outras coisas. Eu estou ali numa sonolência. Aliás, alguns são diferentes, né, nesse sentido. Consegue, né, lava o rosto, toma um café e consegue administrar. Mas outros não conseguem. E aí, essa sonolência espiritual, ela acaba fazendo com que estas pessoas, né, que estão adormecidas, elas vão perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Perde o interesse pela leitura da palavra, da oração, de congregar, de vir aqui. Meus irmãos, reflita só um pouquinho. Quando você... e aqui não é meu propósito, vou abrir esse parênteses. Não estou acusando ninguém, nem direcionando para ninguém. Não tome isso como eu sei de alguma coisa e eu estou apontando o dedo para você. De jeito nenhum. Mas, quando você começa a arranjar justificativa, ou justificativas, né, para
para não ir atividade na igreja, as atividades, reflita sobre esse momento. É esse sono que a palavra está falando. Por exemplo, eu não estou muito bem, estou com uma dor aqui, não vou para a igreja. Você sai assim fora, olha para o tempo, se tem uma nuvem escura que vem na direção, eu não vou para a igreja. O carro está tendo um barulhinho, não vou para a igreja porque o carro pode pifar. E você vai arranjando desculpas. Se fosse para ir para um outro local, para uma outra atividade, você relevava tudo isso. Olha, os nossos filhos, imagino que os meus filhos não são diferentes dos filhos de vocês, quando eles eram pequenos. Quando nós dizíamos assim para eles, olha, amanhã vamos acordar cedo, que nós vamos lá para o acampamento, ou nós vamos fazer uma viagem. Rapaz, os meninos acordavam, era 5 horas da manhã. Quando nós despertávamos, eles já estavam prontos, estavam lá sentados no sofá. Já estão prontos? Já, papai, estamos prontos. Mas quando era para a escola, ou mesmo para a igreja, tinha que acordar o curumim, porque era uma briga. Mas falava em festa, ou aliás, em passeio. Eu imagino que os meninos do Antônio é assim mesmo, né, Antônio? Nem consegue dormir, né? Não é, irmãos? Só muda o endereço, o menino é o mesmo. Então é assim que acontece. Então se você está nesse processo, você está dormindo espiritualmente, você está arranjando desculpa, meios para poder não chegar à casa do Senhor. E aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que essa advertência, essa exortação, demonstrava que havia esse tipo de prática dentro da igreja aos romanos, que os romanos estavam vivendo, estavam passando por esta situação, né? E aí ainda no versículo 11, diz, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Por isso o apóstolo Paulo aqui está apresentando, né, a razão pela qual os crentes de Roma precisavam despertar do sono da negligência. Por quê? Porque a vinda do Senhor estava mais perto de que quando eles acreditavam. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm que despertar. E o título que tem lá em cima, né, o dia está próximo. O dia está próximo. Essa era a demonstração que o apóstolo Paulo, através disso, estava escrevendo para essa igreja, que eles despertassem, pudessem ler o tempo, pudessem se situar no tempo, pudessem ver o que estava acontecendo. Olha, meus irmãos, talvez você daquele que vai relaxar, ficar relaxado, dizendo o seguinte, olha, Mateus 24 já fala sobre os acontecimentos antes da vinda do Senhor. Acrescenta as pestes, ou as pandemias, mas já aconteceu lá atrás, lá nos anos 30, nos anos 20, já aconteceram outras pandemias. Mas o apóstolo Paulo está dizendo também que está mais perto agora do que há 20, 30 anos ou 50 anos atrás a vinda do Senhor. Paulo está dizendo também que está mais perto do que quando você se converteu ao Senhor. Você pode ter alguns dias ou alguns anos convertido ao Senhor, mas Paulo está dizendo, olha, se você tem 2 anos, está mais perto agora do que quando você se converteu. Não importa o tempo. É a exortação da palavra que nós devemos compreender estes acontecimentos e estarmos ligados a isso, antenados a isto. Porque os dias, irmãos, têm sido maus, têm sido difíceis os dias. Os profetas no Antigo Testamento, eles acreditavam que o dia do Senhor, meus irmãos, seria um momento só, seria um evento, iria acontecer. Mas no Novo Testamento, os ensinamentos que nós aprendemos é que haveria 2 estágios, 2 momentos. O primeiro momento era o da encarnação do Messias, que a Bíblia diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Esse é o primeiro momento. Ele veio a este mundo. Não dá para negar a vinda do Senhor. E que ele morreu na cruz para que todo aquele que nele crê pudesse receber a vida eterna. Esse é o primeiro evento. Mas ele disse que ele viria depois. Lembra? Sim. Vocês lembram do texto lá de Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava sendo elevado aos céus, a assunção de Jesus? Apareceu 2 anjos. Aqueles que lá estavam, os discípulos estavam olhando para as alturas.
se nós formos pensar aquela cena, né? Talvez eles chegaram assim do lado dos discípulos, a Bíblia fala que era 120, né? Olharam para eles e olharam Jesus subindo. Ficaram olhando Jesus subindo e olhando para eles. Talvez eles, né, não conheciam os dois, olharam para eles, os homens disseram para ele: olha, esse Jesus que está indo para os céus, ele vai voltar um dia, ele vai voltar de novo. Então a palavra registra que Jesus virá uma segunda vez para levar a sua igreja, é a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a igreja moderna, na sua maioria, essa igreja, ela está preocupada com aqui, ela está preocupada, não está preocupada com a eternidade, ela está preocupada com viver aqui. Ela entesoura, né, aqui na terra, se constrói templos suntuosos, e a preocupação é aqui. Por isso a teologia da prosperidade, aquela teologia de que você tem que ter, você tem que conquistar, você tem que ser cabeça, essa teologia. Não que, o Senhor não está dizendo que nós temos que ter uma vida miserável, desgraçada, passando fome, não é essa a questão. Mas o Senhor, Ele fala da eternidade, na sua glória. Ele não fala que é para a igreja entesourar aqui, ficar só aqui esperando, né? Viver aqui até terminar os seus dias aqui. Não, ele não fala sobre isso, muito pelo contrário. E nós não, essa mensagem sobre a eternidade quase não se ouve mais, não se fala sobre isso, porque se está pensando e preocupado com aqui e o agora, não com o novo céus e a nova terra. Mas o ensinamento da palavra, irmãos, diz que esta terra está entesourada para fogo, diz a palavra do Senhor. Quando eu era pequeno, lá na igreja de Petrópolis, nós cantávamos um louvor assim: esta terra vai pegar fogo, da onde é que tu vais morar? Alguém conhece esse louvor? Eu não sei cantar. Não vai ficar nem raiz, nem ramo, aonde é que tu vais morar? Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. O hino diz que vai se acabar tudo isso aqui. A Bíblia diz que veio o dilúvio, né, nos dias de Noé, mas agora essa terra está entesourada para fogo. A promessa do Senhor, irmãos, é da eternidade, não é de continuarmos aqui. Aí o apóstolo Paulo está dizendo para esta igreja, né, a nossa salvação está agora mais perto do que antes. Lermos o tempo, despertarmos do sono, estarmos ligados com esses acontecimentos. Jesus está voltando, irmãos. Vocês podem não duvidar disto, mas está mais perto a vinda dele do que se parece, ou que se imagina. E nós devemos acreditar no Senhor e confiar no Senhor. Olha, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, os irmãos sabem que Timóteo era um filho na fé. E ele pinta um quadro, quando ele está escrevendo a Timóteo, dizendo o seguinte: que nos últimos dias seriam tempos difíceis. A vida seria muito difícil, não seria fácil. Também ele diz que seria difícil para os pastores. Você quer olhar o texto? Olha lá, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. O que o apóstolo Paulo fala a Timóteo? 2 Timóteo 3, 1. Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
quando a gente lê isso, diz assim, rapaz, o Paulo parece que está aqui nos nossos dias escrevendo estas coisas. É o quadro que Paulo pintou, escrevendo a Timóteo, dizendo, nos últimos dias, a vida será assim, as pessoas serão assim, os tempos serão difíceis. Vocês acham que hoje as pessoas não são mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus? Sim ou não? Sim, se vocês não respondem, eu respondo. São mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Se tivéssemos como mostrar hoje em alguns lugares aqui dessa cidade, vocês veriam a quantidade de pessoas que estão nesses ambientes. E se pudéssemos ver, ter uma forma de ver as igrejas, nós iríamos ver a quantidade de pessoas que estão nas igrejas. São mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Porque o homem, irmãos, está indo nessa direção. Vira as costas para Deus, não quer Deus. E muitos daqueles que um dia entregaram as suas vidas ao Senhor estão caminhando nessa direção. Estão virando as costas para Deus. Não tem mais prazer com as coisas de Deus. Não tem mais prazer. Os prazeres são outras coisas. São nas festas, são nos shoppings, nos centros comerciais. Não está errado, irmãos, você levar a sua família, você ir. Todos nós temos vida social. Não tem nada de errado. Mas no dia que você é culto na casa do Senhor, é para você estar na casa do Senhor, você vai para um ambiente desse, você está dizendo, olha, esse local, entre Deus e antes de estar na casa do Senhor, esse lugar, eu prefiro estar nesse lugar do que estar na casa do Senhor. É escolha, são decisões. Meus irmãos, o Edivaldo aqui, dia da casa do Senhor, do culto, para mim é inegociável, é inviolável esse dia. Eu vou estar na casa do Senhor. E não vou estar na casa do Senhor porque eu sou pastor, não. Porque o meu servir o Senhor está em primeiro lugar do que o chamado, o serviço. Então eu vou estar na casa do Senhor. Teve tantos momentos que eu não pastoreei, mas todo domingo eu estava lá. Duas coisas que eu não deixava de ir: escola dominical e culto. Até hoje eu não me acostumei, já disse para os irmãos, escola dominical 5 horas da tarde. Eu fico incomodado domingo de manhã estar em casa. Porque eu fui acostumado a minha vida toda, domingo de manhã, estar na escola dominical. Então eu ia. E eu, muitas vezes, não morava perto da igreja. Tudo bem, eu tinha transporte, mas teve momentos que eu não tinha transporte, eu ia de ônibus. Não tive carro a minha vida toda, não. Aliás, pela bondade e generosidade da minha irmã, eu morei um tempo num seminário que eu não tinha casa, era lá na Vila Municipal, e eu ia lá para a igreja de Alvorada. Eu pegava o Felipe, meu filho Felipe era bem gordinho, o Uriel dava 2 do Uriel. E a gente pegava um ônibus, tinha jogo no Vivaldo Lima. E aí, quando nós passávamos lá, era hora de ter terminado o jogo e muitos entravam lá. O pessoal fedendo, bebendo, aquela confusão toda. E eu com o Felipe no braço, eles conseguiam uma cadeira, a Marlene sentava, e às vezes eu ficava com o Felipe no braço, e ela com as coisas. E nós íamos para o culto. Voltávamos de lá, pegava 2 ônibus, um para o centro e outro lá para onde nós morávamos. E íamos. Então, irmãos, é uma questão de você se dispor a fazer. Aí Paulo, ele segue dizendo mais aqui, porque ele está dizendo, olha, são tempos difíceis. E aí, meus irmãos, Paulo estava dizendo, olha, nesses tempos, tem muitas coisas que vão entrar na igreja para tirar muitas das pessoas que servem a Deus e para levar essas pessoas para outras direções, para desviar essas pessoas. Não posso ler todo o texto porque o tempo não permite, mas 2 Timóteo mesmo, 4, de 1 a 5, olha o que diz o texto da palavra aqui. Vou tentar ser rápido. 2 Timóteo 1, porque o tempo em que as pessoas, diz que essas pessoas não teriam prazer na palavra de Deus.
Aí diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo diz a Timóteo: olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão uma sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está dizendo: olha, vai chegar momento que não suportarão a palavra do Senhor. Não querem a palavra do Senhor, não querem ler, não querem chegar na casa do Senhor para ouvir a mensagem do Senhor. Então Paulo está dizendo: são tempos difíceis. Leiamos esse tempo, irmãos, nos apercebamos com relação a esse tempo que se vive. Tem muitos que já estão nesse processo. Aí 2 Pedro 2, de 1 a 3, ele fala uma outra coisa interessante, que tem muita gente indo nessa direção. Diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro diz assim: olha, vai chegar o momento, e já estamos nesse momento, já vivemos esse momento, onde falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos de tudo. Pessoas estão achando que o ministério é uma profissão, é um negócio. Se intitulam pastores, que são consagrados, ou se consagram pastores. Aí uma hora é pastor, não é mais pastor, uma hora é uma coisa. Meus irmãos, se é que eu posso usar essa expressão, pastora, a nossa categoria é difícil. Porque o que tem de neguinho dizendo que é pastor, mas não tem vida com o Senhor. Pelo contrário, estão interessados só do que Ezequiel fala, né? Na lã e na gordura das ovelhas. Não se preocupe com as pessoas, com a vida das pessoas. Pastorear, irmãos, não é fácil. Tem situações complicadas. Alguns que estão de fora acham que é muito fácil. Nas relações humanas, você tem uma situação, um pleito, um conflito, um desacordo, um desacerto. Você vai lá, senta os dois e diz o seguinte: olha, vocês são irmãos em Cristo, resolva o problema. E acabou-se. Como quando eu era criança, não sei se o Alain é muito novo, o Batalha talvez lembra disso, né? O Vivinho, que é da minha idade, quase da minha idade, lembra disso. Quando a gente queria insultar o menino, brigar na rua, o que a gente fazia? Riscava uma linha aqui, fazia uma carinha aqui, outra aqui, e dizia assim: olha, aqui é tua mãe, essa é a tua. Aí o que o outro fazia? Pisava naquele desenho, e aí o outro já dava um tapa, começava a confusão. Não era assim, Alain? Tu ainda alcançou isso, né? Esse negócio, a gente gostava de fazer isso para ver os outros brigar, e a gente ficava de fora rindo. Já era falecido, né? Então, irmãos, por quê? Porque se mexesse com a mãe, irmãos, aí podia mexer com o outro, menos com a mãe. Não tinha negócio com a mãe. Se mexesse, você ficava ofendido na hora. Então, irmãos, não se resolve assim. A coisa é mais complicada. Não existe um manual que diga o seguinte: olha, faça isso que dá certo, resolve. Não, cada caso é um caso e você vai. Então, mas tem muitos que estão preocupados só com estas coisas. Aí Paulo diz assim a Timóteo: olha, como é difícil. E eu quero ler uma outra referência. Vá para Judas. Se você sabe onde é que está Judas, abra lá em Judas. Judas, irmãos, é antes de Apocalipse, tá? Para dar uma pista para os irmãos. Antes de Apocalipse você vai encontrar o livro de Judas. Versículo 11, versículo 12, diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Aí diz: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam,
nuvens sem águas impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, diz o texto da palavra. Então, meus irmãos, pastores que a si mesmos se apacentam. Então Judas escreve falando sobre os hereges no meio da igreja. Mas às vezes essas pessoas conseguem atrair, conseguem persuadir pessoas que já tomaram a decisão, que estão servindo o Senhor em outras igrejas, conseguem levar. Eu ouço de pessoas dizer o seguinte: olha, vem aqui comigo, e às vezes é a pessoa que é músico, é uma coisa, e fica convidando pessoas para outras igrejas, fazendo proselitismo. Às vezes jovens que vão tocar no outro lugar e tal, fiquem cantando, e ficam, quantos convites não tem? Talvez você mesmo já ouviu um convite, alguém te chamando para congregar, não irmão, venha para cá, não irmão, vem para cá, nos ajude e tal, congrega aqui com a gente. É isso. Vem na Ilharga. Fica comigo aqui. Então, irmãos, tem de tudo. Quantas pessoas tem nesses bairros que não tem Jesus, que precisa do Evangelho? Por que não prega lá para eles? Não alcança essas pessoas. Por que vai atrás do irmão, da irmã e ainda faz promessas? Meus queridos, tem um grupo de crentes circulando por igrejas aí, que eles não têm paradeiros, eles ficam de um lado para o outro, não cria, aliás, há um ditado antigo que diz o seguinte: pedra que muito mexe não cria limo. Como é que põe uma pedra na água, para ela criar limo, ela tem que ficar ali, se você fica movimentando, ela não cria limo. É um ditado, é sabedoria popular. E meus queridos, e eu vou já terminar. Toda a Escritura, ela aponta para o fim glorioso do povo de Deus. Aquele povo que eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que esse Jesus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, que estão servindo o Senhor grandemente. Meus amados, esse era o anseio dos profetas e dos apóstolos. Tem a letra de um hino de Martinho Lutero, chamado Castelo Forte. Aqui na igreja, não sei se os irmãos conhecem. Ele diz: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Não conhece, né? Temos que cantar mais hino. Nós cantamos na reunião de oração algumas vezes. Com teu poder defende os seus em todo transe agudo. Eu acho que 323 do cantor cristão. Aí Martinho Lutero, na quarta estrofe, esse hino, irmão, tem mais de 500 anos. Martinho Lutero é o reformador da igreja protestante, da igreja evangélica. Quando a igreja tinha desviado dos ensinamentos apostólicos, Martinho Lutero foi lá e pregou 95 teses lá na catedral de Wittenberg. Pregou lá as teses dizendo: olha, não estou de acordo com aquilo que a igreja está fazendo. E aí pregou lá o seu protesto. Ele foi excomungado da igreja, perseguido na época pelos sacerdotes. Martinho Lutero teve que fugir. Quando ele estava fugindo, ele escreve esse hino. E a quarta estrofe ele diz assim: sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. Ele está falando da palavra do Senhor. Sabemos que a palavra ficará, sim, com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens e mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino, diz Martinho Lutero. É uma letra, meus irmãos, usando uma linguagem, é uma letra forte, mas que traduz, que fala exatamente o ensino da palavra do Senhor. Lê os tempos, compreender o momento que estamos vivendo. E eu fecho aqui com o último versículo, versículo 14. Ele diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências.
tivéssemos mais tempo, eu ia examinar os outros versículos, 12 e 13, antes de chegar no 14. Nós poderíamos falar aqui, ora, só sobre o versículo 12. Mas o versículo 14, Paulo diz, olha, que nós temos que nos revestir de quê, irmãos? De Jesus Cristo. Nos revestir de Jesus Cristo. Por quê? Porque os dias estão difíceis. Despertar para sermos cheios de Deus. Despertar deste sono para nos aproximar mais do Senhor, para estarmos mais perto do Senhor. À medida que nós nos revestimos do Senhor e nos tornamos mais parecidos com eles, porque ser cristão é isso, irmãos. Ser crente é uma pessoa que imita Jesus. Lembra o que diz a palavra em Efésios 5:1? O apóstolo Paulo diz que nós devemos imitar o Senhor, sermos imitadores de Cristo. Ele diz, sede imitadores de Cristo como eu o sou. E aí, se a igreja não desperta, se a igreja não acorda do sono, essa igreja ela vai definhando, ela vai morrendo. E ela vai perdendo, podemos dizer, as virtudes, né, da vida cristã. As virtudes da vida cristã. Meus irmãos, as lutas são grandes. Todos nós passamos por batalhas, por lutas. Mas se nós nos afastarmos de Cristo, as batalhas, as lutas ficam mais complicadas. E eu lembro de esse texto, esse ponto do texto, do versículo 12, quando ele diz que a vinda do Senhor está mais perto do que quando nós cremos. Martinho Lutero, Wesley e tantos outros homens, né, que a história nos fala, esses homens pregavam o evangelho acreditando que Jesus vinha amanhã. A igreja do primeiro século, você vai estudar sobre isso, você vai ver que os cristãos, por exemplo, Tessalonicenses, havia algumas pessoas que não queriam mais nem trabalhar porque eles acreditavam que Jesus ia voltar. E eles disseram, olha, por que nós vamos trabalhar? Por que vamos continuar fazendo as coisas que nós fazemos? Aí o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, olha, mas quem não trabalha não come. Se você não vai mais trabalhar, então não coma. Siga trabalhando, siga fazendo as suas atividades. Mas viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. Viva hoje como se amanhã fosse a vinda do Senhor. A palavra diz que a vinda do Senhor será assim, irmãos. Quando menos imaginar, o Senhor virá. Lembra que a palavra diz, vai estar duas pessoas caminhando, um será tomado e o outro vai ficar. Estará duas pessoas dormindo, um casal, um será tomado, o outro vai ficar. Aqueles que estão esperando a volta do Senhor, vão partir e estar com o Senhor. E a igreja tem que estar nessa expectativa. Não pode estar relaxada, não pode estar achando que isso não vai acontecer. Bom, se não acontecer na nossa geração, mas quando chegar o momento de você partir, você vai partir e estar com o Senhor. Olha, meus irmãos, quantas pessoas que nós conhecemos nesses últimos 5, 6 meses já partiram. Nós achamos que não vai chegar, a nossa vez não vai chegar agora, né? Não vai chegar a nossa vez agora. E quando a gente vê a imagem, a foto de uma pessoa que a gente conheceu tanto, como assim o Marivaldo com o pai e a madrasta, que já partiu, né, aquilo dá um choque na gente, aquilo desperta a gente, diz assim, olha, o negócio está perto da gente. Hoje eu peguei o celular de tarde e vi no Face, um pastor com uma mensagem, o pastor Valdiberto, que é da igreja quadrangular, ele fazendo uma saudação ao que faleceu. Eu fiquei olhando a foto dele. Quantas vezes eu estive na reunião da OMEAN sentado do lado desse homem, que era um pastor. Quantas vezes ia para as reuniões da OMEAN e sentava ali. Nós não tínhamos muita aproximação de ser amigo, mas a gente se conhecia, se cumprimentava. E num grupo assim você acaba tendo afinidade, não com todos, mas com algumas pessoas. E partiu. Então, meus irmãos,
é assim. Não significa que o Senhor vai voltar amanhã, mas amanhã pode ser a nossa vez. Vamos, fique em pé, por favor, vamos orar ao Senhor. Acorda, Lana, tu que dorme, filha. Levanta diante dos mortos que Cristo te iluminará. Está intercedendo. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. E saia nesta noite pensando nesta palavra, o tempo que estamos vivendo. Despertar do sono, a vinda do Senhor está mais perto do que quando da sua conversão. Você tem que estar antenado para esses acontecimentos. O propósito do diabo, irmãos, é matar, roubar e destruir. E tem levado muitas pessoas a voltar à antiga vida, à velha vida. Mas você conhece a verdade do Senhor, você conhece a palavra do Senhor. A escolha é sua. É você que tem que decidir o que você quer para a sua vida. Muitos estão definhando espiritualmente, morrendo espiritualmente, estão adormecidos espiritualmente. Mas que saiamos daqui pensando nesta palavra, naquilo que o Senhor nos tem falado. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor aqui está, e aqui está para falar aos nossos corações através da sua palavra. É o despertamento. Estamos sentindo muitas pessoas perdendo interesse pelas coisas do Senhor, entre o interesse de congregar, estar o domingo aqui na casa do Senhor. No início do mês, no domingo da Santa Ceia, que a gente tem expectativa que muitos vão chegar. Até falar com a pastora, sentimos a falta de muitos irmãos. Irmãos, como é preciosa a ceia do Senhor para o cristão. É um sacramento que temos falado que você tem que e deve participar. Mas as pessoas, não sei, às vezes alguns estão enfermos, alguma situação, mas você sabe qual é o que tem segurado, qual é a situação, a sua situação. Mas, Senhor, nesta noite, ao abrirmos a Tua palavra, examinarmos as Escrituras, em especial nesse texto. Ontem nós falávamos um pouco sobre este assunto. Na escola dominical foi lido sobre o texto do versículo 8 do capítulo 13. Na hora do culto também foi feita a mesma coisa. E depois o Senhor fala que, primeiramente, não devemos dever a ninguém, a não ser o amor. Depois o Senhor nos manda estarmos ligados com o tempo, com os acontecimentos. E o Senhor nos diz que devemos despertar do sono. Despertar do sono significa que ou estamos dormindo, ou alguns estão adormecidos. E o Senhor sabe. E que esta palavra, Deus, tenha o propósito, como o Espírito do Senhor falando diretamente a cada pessoa que o Senhor quer falar. Como não se tem um propósito de direcionar a uma pessoa, a um grupo de pessoas em particular, mas o Espírito Santo do Senhor sabe a nossa necessidade, sabe como estamos, o que está acontecendo, como é que estamos caminhando. Senhor, se são as preocupações desta vida, se são as lutas, se são as coisas, ó Deus, que fogem ao nosso controle, nós não temos controle de nada, nos sentimos impotentes, ainda mais quando desta enfermidade, quando algum familiar que foi infectado e acabou falecendo, nós vemos o quanto nós somos pequenos e quanto nós somos incapazes e como as coisas fogem ao nosso controle, a nossa capacidade de administrar essas situações. Mas a Tua palavra nos manda conhecer os tempos, despertar do sono e ver que a vinda do Senhor está mais próxima do que quando cremos. E que devemos considerar tudo isso, considerar esta palavra, considerar a vinda do Senhor, considerar a eternidade nos céus. Senhor, não nos deixa nos apegarmos a
a essas coisas, estamos correndo de um lado para o outro, estamos angustiados de ter, de possuir, mas de pensarmos no que nós somos, pensarmos em nós, como a tua palavra nos diz, que o pó voltará, a carne voltará ao pó, mas o espírito voltará a Deus. Devemos pensar sobre essa condição, sobre esse estado. Pai amado, abençoa a tua igreja, que o Espírito do Senhor nos desperte desse sono, nos acorde, e que possamos dizer, sim, Senhor, um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor, um dia eu criei em Ti como meu Senhor e Salvador, e eu decidi Te seguir, eu decidi servir o Senhor, eu decidi caminhar junto com o Senhor, e o Senhor tem sido comigo, tem estado comigo nesta caminhada. Às vezes eu passo por vales de sombra da morte, mas a tua mão me tem sustentado, o Senhor tem estado comigo, como a tua palavra nos diz, que a tua vara e teu cajado me consolam, e eu tenho sido confortado, consolado pelo Senhor, e eu sinto que o Senhor está comigo, eu sei que eu não estou sozinho nessa empreitada, nesta caminhada. Senhor, abençoa a tua igreja, que haja um despertamento, que acordemos, ó Pai, e possamos viver a vida cristã, como Tu queres que vivamos, Senhor. Esta semana que se inicia, vamos estar buscando o Senhor nesses dias de oração. Pai amado, que cada pessoa diga, sim, Senhor, eu quero estar na Tua presença naquele momento, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus, orando ao Senhor. Talvez os filhos estão indo em outra direção, talvez a esposa ou o marido já não tem tanto ânimo de acompanhar, de chegar, mas Senhor, nos ajuda. Os dias são maus, os dias são difíceis, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, mas Senhor, nos ajude. Eu sei que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos ajudar a seguir em frente, a caminhar confiando no Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, abençoe cada pessoa que está aqui, os nossos irmãos que não chegaram, que tem já alguns domingos que não têm chegado à casa do Senhor. Pai, visita estas pessoas. Sabemos que essas pessoas, ó Deus, em algum momento elas buscam a Tua presença, e que elas, nesse momento, o Espírito do Senhor fale com elas, ó Deus. Fale com elas através da Tua palavra, da oração, ou que o Senhor possa usar alguém para poder levar uma palavra, para poder, ó Deus, compartilhar algo com esta pessoa. Pai, abençoa-nos, levando-nos em paz aos nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, com estas pessoas, seja, Deus, com os Teus filhos que hoje não estão aqui, ou que estão ali no novo reino, ou que não chegaram à casa do Senhor. Dá-nos uma semana de vitória, que o Senhor nos conduza em graça, é a nossa oração em Cristo Jesus. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos, vamos em paz aos nossos lares, que o Senhor nos abençoe grandemente, tá bom?